Eu vou fazer essa apresentação junto com a Débora, vou até um certo ponto e depois a Débora pega desse ponto em diante. Eu vou falar aqui pela Débora, evidentemente, se ela quiser, pode se manifestar, claro, mas nós é que queremos agradecer, porque ao nos comprometermos em fazer a apresentação, a gente precipitou algumas formulações que estavam sendo um pouco arrastadas, vocês vão entender por quê. Esse é um trabalho que, na hora que que nós tentamos fazer uma aplicação empírica, a gente encontrou tanta dificuldade, teve que tomar tanta decisão, e a gente não conseguiu ainda encontrar um bom caminho para fazer a aplicação empírica. O que a gente vai mostrar hoje aqui? Nós queremos fazer um estudo do papel que os bancos públicos tiveram na política anticíclica. A Carmen e Fernanda já têm trabalho sobre isso, Luiz Fernando tem trabalho sobre isso, várias pessoas do campo keynesiano já mostraram a importância dos bancos públicos, especialmente a partir da crise de 2008. Aliás, eu acho que pouca gente não reconhece a importância dos bancos públicos. O que há é uma desconfiança se os bancos públicos foram longe demais ou não, mas que houve um papel, né, anticíclico importante. Acho que não há discordância com relação a isso. O que a gente vai propor é que tem uma característica, tem um efeito da participação dos bancos públicos no processo de recuperação, que é o abastecimento de liquidez do sistema financeiro, feito através dos bancos públicos. Então, normalmente, se ressalta o papel do banco público como uma participação importante de sustentar o nível de crédito, impedir a inadimplência, manter o nível contribuir para a manutenção do nível de renda, não transformar a restrição de crédito que poderia existir caso só os bancos privados operassem durante uma crise, como uma restrição para o investimento e para o consumo. Além disso, a gente gostaria de propor, com o que nós vamos apresentar, que há um papel dos bancos públicos, houve um papel dos bancos públicos nesse período, que foi abastecer o sistema privado de reservas e permitir que os bancos privados fizessem o seu ajuste contracionista sem que isso comprometesse a economia e, de certo modo, até facilitando o caminho do ajuste dos bancos privados, apesar de não ter sido essa a intenção. Fazendo um paralelo, assim, o Brasil fez, através do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, fez uma espécie de quantitative easing, concedendo empréstimos, o que não aconteceu dentro no exemplo americano. O quantitative easing foi uma ponte do Banco Central, um abastecimento de recursos do Banco Central para o sistema bancário, na expectativa de que o sistema bancário viesse a conceder empréstimos, coisa que só aconteceu muito mais tarde. Nós, de certa forma, estamos dizendo que o quantitative easing brasileiro foi feito através da concessão de empréstimos de bancos públicos. Então, vamos direto ao modelo. Tá? Esse modelo que a gente vai apresentar, ele se baseia no multiplicador dos meios de pagamento, mas não é um multiplicador de meios de pagamento. Não, o multiplicador de meios de pagamento mostra que existe uma relação entre... que o Banco Central ele é capaz de controlar os meios de pagamento da economia, influenciando sobre a base monetária, sobre as reservas dos bancos. Então, essa é a principal mensagem do multiplicador dos meios de pagamento. Evidente, esse multiplicador ele é criticado. Existe uma crítica keynesiana que diz que os bancos centrais não têm controle desse processo de multiplicação porque eles não controlam a formação de reservas dos bancos. Então, no momento que a preferência pela liquidez é alta, os bancos tendem a ter reservas demais e o Banco Central tenta expandir os meios de pagamento e não consegue. Tem uma outra crítica de natureza também keynesiana, mas da linha dos horizontalistas, que dizem que o multiplicador de meios de pagamento, ele, de certa forma, é um instrumento inútil,
porque não há nem muita clareza a respeito de qual é o estoque de moeda relevante numa economia, uma vez que as inovações financeiras vão criando uma infinidade de formas de depósito e que você não sabe mais, a partir de certo ponto, o que é moeda, né, numa economia. Isso foi muito importante a partir dos anos 1960 em diante. E existe uma outra crítica dizendo o seguinte: o Banco Central ele não é capaz de controlar sequer a base monetária, porque o sistema bancário ele atua de uma forma ativa e sempre que ele precisa de reservas, a autoridade monetária é obrigada a criar as reservas sob o risco de colocar o sistema em crise. Então, pensa bem, se a lógica do multiplicador é mostrar a forma pela qual o Banco Central controla a criação de meios de pagamento, que é feita em grande medida pelo sistema bancário, e eu tenho uma crítica que diz que o Banco Central não consegue controlar os encaixes bancários. Tudo que ele pode fazer é tentar influenciar com encaixes compulsórios. Que diz que eu não sei qual é o estoque de moeda relevante a ser controlado. E que ainda diz que a base monetária é endógena. Então, exatamente para que serve o multiplicador dos meios de pagamento? Nós não vamos fazer uma discussão nesse sentido, mas é que a gente precisa do multiplicador bancário porque ele tem um mecanismo que, na nossa opinião, tem sido muito desprezado. Eu fiz esse quadrinho aqui, mas eu vou saltá-lo para perder um pouco mais de tempo no que vem adiante, mas ele basicamente é o seguinte: o multiplicador ele também tem como um resíduo a definição das contas de um balanço do sistema bancário. Claro que esse balanço aqui é muito simplificado, mas o caixa do sistema bancário, os depósitos do sistema bancário, todos eles são definidos através do processo do multiplicador. Tá? Você já viu aqui que essa estrutura simplificada, ela já não fala bem em depósito à vista, mas fala assim, sobre todos os depósitos reunidos numa mesma rubrica. Né? O caixa aqui tem todos os encaixes dos bancos. Tá? Então, tudo isso é definido no processo do multiplicador. Até aqui não tem nenhum tipo de novidade. Tá? Daqui para frente, eu vou apresentar a ideia do multiplicador bancário desagregado, cujo foco não é o processo de criação de moeda, mas o foco é o efeito de interdependência que os balanços dos bancos têm numa economia, no processo, e que essa interdependência ela se dá no processo de criação de moeda bancária. Então, a ideia é a seguinte, deixa eu fazer uma redução aqui. Nessa primeira linha, eu acho que o cursor fica visível, né? Aparece o multiplicador bancário na sua versão tradicional. Esse multiplicador bancário, ele funciona como se o sistema bancário tivesse um único banco, ou como se todos os bancos fossem iguais, pouco importa. Né? Então, eu represento o comportamento do sistema bancário, sob certa medida, o comportamento estratégico pelos encaixes bancários, e eu represento aqui o comportamento do público como uma preferência por depósitos. E aqui eu tenho a fórmula do multiplicador bancário. O modelo do multiplicador desagregado chama atenção para o seguinte ponto, que o total de... a alíquota, né, de encaixe bancário, ela é definida como uma média dos encaixes de todos os bancos, ponderados pelo market share de depósitos que esses bancos têm. Então, eu posso pensar que o multiplicador também funciona perfeitamente bem para um sistema bancário com N bancos diferentes entre si. Diferentes em que sentido? Inicialmente, bancos que têm encaixes diferentes e que têm market share de depósitos diferentes, de acordo com o nicho em que operam. Né? Então, a ideia aqui é a seguinte: eu posso ter um balanço do sistema bancário muito parecido com aquele anterior que eu mostrei para vocês,
Entretanto, eu tenho dois bancos que têm um comportamento com relação aos seus encaixes diferentes. Eles têm expectativas a respeito do futuro que são diferentes, eles têm uma clientela que é diferente. Então, eu tenho um banco aqui que eu vou chamar de um banco mais ousado, que ele tem menos encaixes, portanto, a relação entre empréstimos e o caixa é de uma natureza, e eu tenho um outro banco, que tem uma relação entre caixa e empréstimos diferente, porque ele adotou, por conta própria, uma outra estratégia bancária. Tá? Os dois bancos juntos formam o meu sistema bancário. E aí vem o que eu queria... Aí vem o ponto que é importante chamar a atenção. Tá? Deixa eu só voltar aqui rápido e mostrar uma coisa. Você vai notar que o balanço desse banco 1 e o do banco 2, eles são reproduzidos na página seguinte. E o que muda aqui é que a gente trata o sistema bancário, a gente reproduz esse sistema bancário com dois bancos iguaizinhos, cujo balanço seria exatamente esse. Então, imagina, eu posso ter aquele sistema bancário com dois balanços de bancos diferentes, ou posso ter aquele sistema bancário com dois bancos com um balanço igual, cada um dividindo a economia, cada um dividindo o sistema bancário igualmente. Então, a gente pode pensar assim, vamos imaginar que o meu sistema bancário começasse, com dois bancos iguaizinhos, com esse balanço. E que, por uma razão ainda que não tem importância, um dos bancos resolva se tornar mais ousado, ou seja, reduza seus encaixes e resolva emprestar mais, e o outro banco resolva aumentar seus encaixes, adotando uma postura mais conservadora. Então, este banco 1 reduziria o seu caixa, que era de 269 para 215, e aumentaria seus empréstimos, que era 269, lembra que o encaixe é igual a meio, tá? E dá exatamente esse efeito, reduz seus empréstimos para 269, aumente seus empréstimos para 323. O banco mais conservador, o que ele vai fazer? Ele vai pisar no freio, vai contrair seus empréstimos e vai, com isso, aumentar o seu caixa. Como eles tiveram um comportamento simétrico, o impacto para o sistema como um todo não vai ser relevante, mas entre eles vão acontecer algumas coisas. Primeiro, um banco vai se tornar líder de empréstimos, enquanto o outro vai aceitar uma posição uma posição inferior, porque ele é mais conservador, o que pode ser decorrente, por exemplo, de um maior nível de incerteza. No entanto, o efeito da contração desses empréstimos, e combinado com o efeito da expansão desses empréstimos dos bancos mais ousados, vai fazer com que o banco mais ousado, que iniciou toda a nossa história com 269 lá de reservas, que ele perca reservas para os bancos mais conservadores. A história que eu acho que vocês já devem estar sentindo qual será, né? Num momento de crise, o banco ousado seriam os bancos que desempenham o papel anticíclico, por exemplo, os bancos públicos, que expandem os empréstimos para manter o nível de empréstimos da economia o mais possível inalterado. Como efeito colateral, os bancos públicos perderão reservas para os bancos mais conservadores, que, no nosso caso, seriam os bancos privados. Então, esse modelo ele tem como função simplesmente mostrar este efeito, que normalmente é um efeito é um efeito que não é muito ressaltado. Né? Normalmente, o efeito da ação anticíclica dos bancos, ela enfoca na disponibilidade de crédito para a economia. Nós estamos chamando a atenção de um efeito que acontece no interior do sistema bancário, em que os bancos mais ousados abastecem
Não que essa seja a função principal deles, ou pode ser até um efeito não desejado, mas eles abastecem com liquidez os demais bancos na metade, na medida em que ele vai fazendo mais empréstimos. Tá? Deixa eu só saltar isso aqui, que é um pouco esclarecedor. Nós resolvemos também não abrir muito a matemática aqui desse multiplicador, não que ela seja muito complicada, mas é que é uma coisa que leva um certo tempo e não é adequado fazer uma apresentação desse tipo, né? Olha, tu prefere que eu faça a pergunta no final ou agora? Porque é um referente a um ponto específico disso. Fernanda, desculpa, não ouvi nada do que você disse. Tu prefere que eu faça a pergunta no final ou agora? Porque é Fernanda, referente. por favor, fica à vontade. Porque, assim, tu está dizendo, então, que eles abastecem o sistema financeiro com liquidez, porque tu está... Deixa eu ver se eu entendi só o argumento. É isso. Mas é porque tu está dizendo que à medida que ele vai garantindo que as unidades não vão ficar 11, elas vão ficar líquidas o suficientes para manter a liquidez no sistema financeiro, os agentes econômicos. Basicamente, é isso o argumento. Olha, Fernanda, deixa eu lhe falar o seguinte, eu não sei se eu entendi bem qual a extensão do que você está perguntando, mas esse efeito aqui, ele é um efeito muito simples, ele só, na nossa opinião, ele só fica oculto, que é o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Imagine que eu tenho um sistema com 2 bancos como esse, com esse balanço, 2 bancos. E aí o sistema, e aí eu tenho uma crise, por exemplo, alguns bancos se tornam mais conservadores. E eu tenho bancos públicos, por exemplo, que se tornam mais ousados para compensar os bancos conservadores. A gente preparou o exemplo para que a compensação fosse perfeita, fosse exatamente igual. Quer dizer, aquilo que os bancos conservadores diminuem de empréstimo é o que os bancos públicos vão aumentar de empréstimo. Tá? A gente fez para ficar exatamente igual. Então, o sistema como um todo, para o sistema econômico, não vai haver diferença nenhuma, porque o volume de empréstimos continuará sendo exatamente o mesmo. Então, esse ajuste bancário ele não vai trazer nenhuma consequência para a economia. Esse é o elemento, eu considero, inclusive, que esse é o elemento mais importante, é o elemento ressaltado pela literatura. O que eu e Débora estamos fazendo é chamar a atenção para um efeito, pode-se dizer até secundário, mas que está lá, que é a seguinte: como é que o banco conservador conseguiu aumentar seu caixa? Se você olhar lá no balanço dele, vai dizer o seguinte: nos tornamos mais rigorosos na análise de crédito, privilegiamos ativos líquidos e não sei o quê. Bom, isso microeconomicamente é verdade, foi isso mesmo que eles fizeram. Agora, isso só foi possível expandir esse caixa sem recorrer ao Banco Central, sem recorrer a outro mecanismo, porque os bancos públicos expandiram seus empréstimos e, com isso, perderam caixa no processo de compensação para os bancos mais conservadores. Então, o segredo está aqui, olha. Como é que o banco conservador saiu de um caixa de 269 para 323? Como é que foi isso? Foi uma atitude microeconômica? Sim, certamente foi, mas não apenas. Se os bancos públicos não tivessem também contraído os empréstimos, ia ser um desastre dentro do sistema bancário. Nós íamos ter diversos efeitos negativos. E essa migração do caixa não teria acontecido. Não teria sido possível. Ela só foi possível porque os bancos públicos expandiram seus empréstimos. Tá? Eu não sei, quando você falou do Ponzi, eu imaginei que você estivesse falando dos agentes não bancários. Então, o que eu estou te falando é que a ação dos bancos públicos fez com que os agentes não bancários continuassem tendo a vida tal como era antes, nessa simulação. O que ela chama atenção é para a migração do caixa que houve dos bancos mais ousados para os bancos mais conservadores. Foi o que eu tinha falado no começo, que eu e Débora, em conversas, chegou à conclusão,
quantitative easing brasileiro foi curioso, né? Porque como é que os bancos dos Estados Unidos aumentaram o seu caixa? Vendendo empréstimos para o Banco Central. Como é que foi feito no Brasil? Uma parte desse efeito, a gente supõe que tenha vindo da própria ação dos bancos públicos. Os bancos públicos ampliaram o nível de empréstimos e, em consequência, perderam reservas para os bancos mais conservadores. Tá bom? Eu respondi a sua pergunta? Mas depois a gente debate daí, mas respondeu. Tá. Bom, aí tem alguns outros impactos que a gente observou. Tem um que é óbvio, que é o seguinte. Suponha que nosso ponto de partida tenha sido esse. 2 bancos, como a gente falou antes, 2 bancos com encaixes igual a 0,5. Quando o banco público reduz seus encaixes, se o banco privado não reduz o seu encaixe, você contribui para aumentar o valor do multiplicador. Se o banco público, pena que está em cinza e eu não previ isso, se o banco privado aumentar os seus encaixes, claro que ele contribui para enfraquecer o multiplicador, tá, bancário, no processo de criação de moeda. Sim. Novamente aqui, aquele quadro colocado aqui de uma maneira um pouco mais direta. Então, imagine o seguinte, quando esse banco 1, que é o banco mais ousado, ele vai reduzindo, olha que curioso esse efeito, quando ele vai reduzindo os encaixes, é evidente que os empréstimos dele aumentam. Mas o efeito multiplicador faz com que o empréstimo do banco mais conservador também aumente, a menos que ele resolva, por conta própria, reduzir os seus empréstimos. Então, se o banco conservador simplesmente congelar os seus encaixes em 0,5%, né, 50%, se ele congelar os encaixes, e só o banco público começar a reduzir seus encaixes e emprestar mais, os empréstimos do banco público, aqui no caso, né, que foi o mais ousado, crescem, mas os empréstimos dos bancos conservadores também crescem, porque como eles recebem mais depósitos, eles emprestam mais, assim sucessivamente. E o total do sistema também se expande. A alavancagem acontece exatamente a mesma coisa, que é uma medida de fragilidade. Imagina, quando os bancos públicos, quando os bancos públicos aumentam o volume de empréstimos, é claro que eles vão ficando mais alavancados e mais frágeis. Mas os bancos privados também, de alguma forma, acompanham isso, a menos que eles resolvam contrair os seus encaixes. Aonde tem a diferença, aonde tem a novidade que eu e Débora colocamos nesse artigo que já foi publicado, que foi feito em conjunto com o Gary Dinsky e o Luiz Fernando. Tá? A novidade é que naquele modelo havia uma ideia de que o market share de depósitos dos bancos não mudava quando um banco se tornava mais ou menos ousado. Então, a ideia era a seguinte, suponha que o Itaú reduza seus empréstimos e o Banco do Brasil expanda os seus. No modelo inicial, se o Banco do Brasil tem 20% do mercado e o Itaú tem 10% do mercado, isso vai continuar dessa maneira. O que eu e a Débora estamos tentando explorar agora, ainda em nível de simulação, é o seguinte, o que aconteceria com o market share de depósitos do Banco do Brasil, se o Banco do Brasil resolvesse expandir seus empréstimos. Então, de acordo com o que vai acontecer com o market share, por exemplo, se o banco mais ousado expandir seu market share, ele vai emprestar muito mais do que no caso oposto. Se o banco mais ousado tiver uma involução do seu market share. E o impacto será também sentido pelo sistema. Então, a simulação já está feita. O que eu e a Débora queremos saber é o que aconteceu nesse período. A alavancagem também muda.
Aqui estão gráficos que representam o resultado da simulação. Quer dizer, imagine o seguinte, imagine, para usar agora a terminologia do nosso período, se os bancos públicos tivessem diminuído seus encaixes, se os bancos públicos tivessem diminuído seus encaixes, os empréstimos dos bancos públicos teriam aumentado e os empréstimos dos bancos privados teriam diminuído e o empréstimo total na economia teria aumentado. Se não acontecesse nada com os encaixes, os empréstimos dos bancos privados teriam aumentado um pouquinho, os dos bancos públicos teriam aumentado razoavelmente, e o volume de empréstimos teria também aumentado, ainda que menos do que, com uma inclinação menor do que no caso anterior. E se houvesse o caso oposto, quer dizer, os bancos públicos, ao aumentar seus empréstimos, começassem a perder clientes para os bancos privados, o efeito expansionista da medida seria bem mais fraco, como essa curva aqui mostra. E os bancos mais conservadores, por incrível que pareça, acabariam emprestando mais do que os próprios bancos públicos. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é o que a gente está tentando descobrir. E a Débora que ficou responsável por dirigir essa parte do trabalho. Eu acho que para eu poder passar para a Débora agora, eu tenho que parar o compartilhamento e transformar a Débora em host, mas eu não sei fazer isso, Fernando. Ela já está host, eu já coloquei ela de host. Tá bom. Olá, tudo bom? Então vocês estão me ouvindo, né? Eu vou apresentar aqui, pegar da onde o Antônio parou. Beleza, então o que a gente está tentando fazer agora, e a gente está no estágio aí intermediário da onde a gente quer chegar, é calcular o que de fato aconteceu na economia brasileira, tendo como base esse modelo teórico, né? Então, o que a gente começou a fazer primeiro foi um trabalho bem grande que a gente teve para pegar esses dados, trabalhar esses dados, e aí nisso o Clayton e a Kathleen, eles ajudaram demais a gente, fizeram esse trabalho pesado aí, que são alunos nossos lá da Rural. E eu queria agradecer também, ele não está, mas eu queria deixar agradecido ao Bob, ao Norberto, que ele passou para a gente todo o histórico de fusões dos bancos, porque o que a gente fez foi pegar no Banco Central o ativo, o passivo de todos os bancos. A gente aqui está trabalhando, a gente tem a possibilidade de trabalhar um modelo com todos os bancos, mas enfim, isso vai ficar uma coisa meio... Provavelmente vai perder sensibilidade aí de interpretação. A gente está trabalhando com os 5 principais bancos comerciais, né? O Banco do Brasil e a Caixa, os nossos bancos públicos, o Bradesco, o Itaú e o Santander. Então, a gente precisou pegar todo o histórico aí de fusão e fazer esse trabalho de arrumar os dados. Então, o que a gente já está chamando aí de Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, já inclui as fusões do período aí de 2000 e aquisições, enfim, até de 2000 até metade de 2019, que é até onde a gente foi. E aí o que a gente, à primeira vista, assim, o que a gente está tentando fazer é essa historinha que a gente tem na cabeça de que a expansão dos empréstimos dos bancos públicos gerou esse movimento positivo que também tornou a vida dos bancos privados mais confortáveis. E a gente está tentando capturar aí, à primeira vista, assim, sem fazer muita conta por enquanto, tentar capturar esses parâmetros que para a gente é importante, que é o seguinte: quem está ganhando market share de depósitos e quem está perdendo quando os bancos públicos expandiram. Então, esse movimento porque isso é relevante para o nosso resultado, esse movimento de expansão de empréstimos dos bancos públicos gerou ganho de market share para eles, de depósitos, ou não, ou eles perderam depósitos
bancos privados. E isso foi uma coisa que eu e o Antônio conversando, a gente não tinha nenhuma intuição a respeito. Não era uma coisa que a gente olhava e pensava, não, com certeza. A gente falava, não, de repente, a gente não sabia qual era assim, qual era a característica desses depósitos, desses bancos, para dizer se eles estariam ganhando ou perdendo market share. Então, esse foi o primeiro ponto, e é bem um pouco nesse ponto que a gente está. Óbvio que lembrando que, como o Antônio mostrou, essas coisas elas têm repercussões. Então, o banco expande, aí gera os depósitos, e a partir desses depósitos você pode gerar novos, é a lógica do multiplicador, novos empréstimos. Então, é difícil olhar esses dados estáticos, esses gráficos estáticos, e a gente não sabe essas repercussões. Para isso, a gente vai chegar na nossa etapa final, que é tentar estimar essas coisas no modelo, que a gente ainda não está. A gente está agora nesse espaço de contar aí essa historinha a partir do que aconteceu, tá? Então, para os empréstimos, a gente não teve muitas dificuldades, a gente tem uma definição ali dos empréstimos que para a gente não teve muita dificuldade de lidar com ela, e que nos deu essa visualização. O Antônio colocou aqui já esses dois períodos que a gente destaca, períodos ali da crise de 2008 até o período de 2010, que é uma saída imediata da crise, e depois um outro período que está em rosa, que seria aonde sim os bancos públicos continuam expandindo os seus empréstimos, e principalmente a gente visualizando a Caixa Econômica, o Banco do Brasil também, mas a Caixa Econômica ela acelera ainda mais, mas o Banco do Brasil, então nesse período rosa, os bancos públicos claramente expandindo os empréstimos, enquanto os privados estão mais paralisados, tá? Então, aqui a gente já aglomerou aí os públicos e os privados, então já dá para visualizar aqui nesse período que a gente destaca esse movimento de expansão de empréstimos vindo dos bancos públicos e os bancos privados mais paralisados. Aqui são as taxas de crescimento, então, novamente, dá para ver que a velocidade da taxa de crescimento dos empréstimos da Caixa Econômica foi a maior, então ela acelerou mais ainda esse processo, mesmo em relação ao Banco do Brasil, mas a gente vê o Banco do Brasil aqui amarelinho também com uma taxa de crescimento acima dos privados, e os privados ali, principalmente nesse período, com crescimento zerado. Aqui também aglomerado públicos e privados. E aqui é o market share, digamos assim, a participação dos empréstimos. Então, a gente vê aqui já está, né, a soma disso aqui dá 100, aí já dá para ver bastante esse movimento da Caixa Econômica ganhando bastante participação aqui nos empréstimos, né? Então, e o Banco do Brasil também um pouco mais, e em detrimento dos bancos privados. Quando a gente aglomera, fica aí mais fácil de ver os bancos públicos nos dois momentos, né, ganhando a participação dos empréstimos. E aí a gente chega na nossa dificuldade metodológica, que a gente está tendo mais dificuldade com os dados, que é a definição de depósitos, né? Então, o Antônio chamou a atenção lá no começo, dizendo que essa é uma crítica aí para o multiplicador, porque o que é a moeda, pode. Então, assim, a nossa definição de depósitos, a gente é o que a gente está batendo um pouquinho mais a cabeça para a gente definir. E a gente tentou várias coisas, porque se o comportamento fosse igual, para a gente não teria problema. Mas como o comportamento muda quando a gente muda a definição, é o que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade. A gente veio apresentar aqui as nossas tentativas. A primeira é a mais simples, que a gente imagina que não seja, mas a gente fez para efeito de curiosidade, da gente ver como que era, que seria considerar apenas os depósitos à vista. Então, e aí a gente observou esse ganho enorme do Itaú nesse período aí, no período rosa, né, o de 2010, enfim, 2012 até 2015, que é o período onde tem a expansão dos bancos públicos. Então, nessa definição, a nossa historinha seria, então, beleza, então é aquele terceiro cenário com a expansão dos bancos públicos. Quem está capturando o market share dos depósitos seriam os bancos privados, e isso não é o cenário mais que impulsiona mais, não era o cenário melhor, mas
essa era a nossa primeira definição de depósitos. Eu não vou passar rápido, porque aqui é a mesma coisa, só vista de outros ângulos. A nossa tentativa, enfim, aqui dá para ver bem a participação dos bancos privados nessa primeira tentativa, apenas depósitos à vista, eles ganhando esse market share de depósitos nesse período onde os bancos públicos estavam expandindo. Mas isso só depósitos à vista. A nossa segunda tentativa foi todos os depósitos. Depósitos totais, o que a gente excluiu foi o interfinanceiro, porque a gente, como era de banco para banco, enfim, a gente manteve os outros depósitos, e aí a história já muda um pouco, e aí a gente vê a Caixa Econômica ganhando market share de depósitos em cima dos próprios empréstimos que ela mesma era, que estava puxando mais, e aí a história já ficava mais favorável no sentido do nosso primeira opção de modelo, que era quando o banco que é mais ousado ganha mais market share, esse é o cenário mais que beneficia mais o sistema como um todo para a gente. Então, nessa definição de depósitos como sendo todos os depósitos ali, depósito à vista, poupança, depósitos a prazo e outros depósitos, a gente tem a historinha sendo contada no sentido que é o cenário mais favorável mesmo. Então, a própria Caixa estaria ganhando o depósito que ela está criando com os seus próprios empréstimos, né? Se a gente for ver os bancos públicos naquele período, que é o período rosa, onde eles têm um crescimento muito superior ao dos bancos privados, e isso tem uma correlação maior com a criação de empréstimos. Aqui a taxa de crescimento, e aqui a participação total, então a Caixa Econômica ganhando esse market share em relação, em detrimento aí, fica uma coisa mais estável, mas esse movimento da Caixa Econômica fica mais claro, tá? Aqui. Naquele primeiro períodozinho onde os bancos privados ainda estavam com crescimento de empréstimos, a coisa ficou um pouco mais estável, mas no segundo período, no período rosa, aí sim a gente observa esse ganho de market share. E a nossa terceira e última tentativa aqui de brincar com os depósitos, a gente já colocou aqui, a definição foi a definição de captações, a gente colocou outras obrigações compromissadas e aceitos e emissões de títulos, e aí a coisa volta o Itaú para volta a ser o nosso... E é por isso que a gente não bateu o martelo, porque essas três definições fossem muito parecidas, a gente, vamos escolher uma e deixa, mas como, dependendo da definição, essa coisa do Itaú e da Caixa está variando, e aí a gente não teve muita intuição nesse primeiro momento do porquê exatamente isso. A gente está apresentando para vocês aqui essas três possibilidades do que a gente está pensando, que aí, deixa eu pegar aqui já no market share, mas a coisa fica bem mais estável. Esse aqui seria o caso neutro, o caso onde os empréstimos estão indo para os bancos de uma forma neutra. Cada empréstimo, não importa muito qual é o banco que está criando empréstimo, os depósitos são distribuídos de uma forma neutra, porque o market share acaba não variando tanto, é mais estável, embora a gente percebe que a Caixa que ganha também. Então, a Caixa, que é o emprestador aí, principal do período, ela ganhou mais market share. Então, assim, a gente está nesse estágio, dá para ver aqui, esse caso seria mais neutro, mas mais parecido também com o caso onde os bancos públicos ganham market share em função de estarem criando mais impostos. Então, o caso mais favorável para o sistema como um todo. Então, é nesse ponto que a gente está. Então, a gente precisa bater o martelo aqui na nossa definição de depósitos, para aí a gente poder começar a brincar e aí fazer o modelo, sim, estimar o modelo com todas essas repercussões, porque cada empréstimo gera depósito, gera empréstimo, enfim. A gente precisa incluir essa visão estática, ela é um pouco, só para a gente se aproximar, e principalmente porque essa parte inicial aí de bater o martelo nos dados, que a gente acaba ficando com inseguranças, e é isso que a gente está colocando aqui para vocês, ver se a gente consegue ter uma luz. Então, era isso. Desculpa, deixa eu furar todo mundo, inclusive o Bernardo. Pode voltar uns slides na parte dos últimos depósitos que vocês usaram? Certo. Depósitos... Que tem o B e o C também. Esse é o volume, né?
Não, isso, anterior ainda, o que mostra o que vocês usaram. Isso. Ah, tá aqui. Isso, obrigado. Tá. Até essas letrinhas eu mantive para facilitar, que são as que estão lá mesmo no cabeçalho que o Banco Central, na definição do Banco Central usa, que o Banco Central tem lá um manual lá, e essas letras mesmo que ele usa para facilitar o entendimento do que a gente pegou. Pode seguir as perguntas agora, que eu acho que o Bernardo vai começar. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, acho que o Bernardo colocou aqui no chat. Pode fazer a sua pergunta, Bernardo. Bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. Bem interessante o trabalho. Eu gosto muito dessa parte bancária. A minha dúvida é a seguinte: como os bancos públicos eles vão estar operando de uma forma, como vocês colocaram aí, né, mais agressiva, né, talvez no limite das reservas, em algum momento, né, no decorrer do processo, conforme vão ocorrendo os saques e depósitos diários, os bancos públicos no mercado interbancário eles vão necessitar cobrir os saques que vão ocorrendo. E eles vão depender do banco privado de fazer essa troca de reserva que eles têm em excesso. No caso, em algum momento, conforme os bancos públicos vão se fragilizando, ou pelo menos sinalizando uma alavancagem excessiva, os bancos privados eles podem querer... vai ter uma certa pressão no CDI, na taxa de juros interbancária, e se o Banco Central não sinalizar que pode expandir a base monetária para cobrir essa liquidez que está sendo solicitada pelos bancos públicos, a taxa de juros tende a ser pressionada para cima, né? Então, assim, de alguma forma, conforme os saques vão ocorrendo, não tende as reservas em excesso do banco privado, se o banco privado concordar, ir fluindo de volta para o banco público e equalizar isso, ou o Banco Central em algum momento não vai ter que interferir, expandindo a base monetária para cobrir esse excesso de liquidez que o banco público vai precisar, conforme as reservas dele vão chegando no limite ou ficam até descasados de repente? Posso falar, Débora? Claro, Antônio, vai lá. Bernardo, nós estamos com um outro problema que nosso trabalho tem, é a seguinte: a gente não sabe de onde tirar esse dado do interbancário. Nós esperávamos que esse interbancário de fato funcionasse tal como você está falando. Então, assim, se nós estivermos certos no que estamos supondo, teria havido, ao longo desse período todo, um movimento de reservas no interbancário dos bancos privados para os bancos públicos. Não é isso? Ou dos bancos privados, quer dizer, a menos que os bancos públicos também não fizessem questão de ter reserva, porque aí tem a própria gestão deles, né? Você teria um movimento grande de reservas dos bancos privados aí para o Banco Central. O Banco Central teria que fazer grandes operações de esterilização, na verdade. Mas nós ainda não conseguimos checar isso direito. Veja, estou querendo dizer para você o seguinte: o banco público pode se sentir confortável, uma vez que ele está seguindo a política do governo, em trabalhar com menos reservas. Então, ele ter perdido reserva do banco privado não é problema nenhum. Aí, nesse caso, o que aconteceria seria o contrário: você teria uma pressão para a queda da taxa de juros. E o Banco Central teria absorvido as reservas excedentes dos bancos privados. Mas nós estamos com dificuldade até de identificar nos balanços como é que está evoluindo a posição de reservas dos bancos. Cara, os dados que o Banco Central coloca não facilitam muito o nosso trabalho. Débora, é por aí, não é? Sim, a gente já tinha conversado sobre esse movimento do interbancário e a nossa definição ali das reservas passa pela nossa definição de depósitos, então a gente é esse estágio aí no tratamento dos dados que a gente está andando. E a gente até queria, o objetivo era até ver se a gente tinha uma luz maior. Mas, Bernardo, olha só, eu anotei o que você disse aqui. Se você quiser dar alguma dica de como abordar esse problema, nós queremos ouvir
Bastante. Você tem isso? Não, a minha dúvida era no sentido já considerando que as reservas compulsórias dos bancos públicos chegassem já num limite e, às vezes, terminassem em desfalque no final do dia, na compensação que tem no final do dia, né? Então, nesse sentido, ele vai depender dos bancos privados de proverem essa liquidez para cobrir essa reserva que ficou escassa do banco público. E se o banco privado não quiser fazer isso, devido a uma avaliação subjetiva de que o banco público já está alavancado suficientemente, frágil, ou ele vai fazer exigindo um colateral ou subindo a taxa de juros. Então, a taxa de juros do mercado interbancário vai tender a subir, a não ser que o Banco Central entre cobrindo essa reserva do banco público. Mas, caso o Banco Central não se manifeste, ele vai sempre depender dessa reserva em excesso do banco privado. E aí, se o banco privado não quiser, devido a essa fragilidade que ele subjetivamente avalia, aí a taxa de juros interbancário vai subir e aí eu não sei o que aconteceria, né? Se o Banco Central ia ser obrigado a interferir. Eu vou fazer uma coisa inusitada aqui, mas é o seguinte. Então, talvez, Débora, uma coisa que a gente tem que investigar aqui... Obrigado pela ajuda de vocês, mas uma coisa que a gente tem que investigar é o seguinte: se nesse período o Banco Central atuou muito, ou quando ele atuou demais. Porque se não houve atuação, certamente tem um movimento acontecendo no mercado interbancário. E se está havendo muita expansão de base, é porque o efeito é o oposto. O efeito é que os bancos privados estão, de fato, retendo muitas reservas e o Banco Central, para manter a taxa de juros, está entrando e intervindo. Se eu entendi o que você falou, eu acho que essa pode ser uma linha de investigação da gente. O problema sempre vai restar em saber se o que está acontecendo com o Banco Central decorre deste efeito da migração de reservas. E a gente não conseguiu capturar direito isso ainda, olhando os balanços, sabe? Mas... Posso? Por favor. Bernardo, você já acabou? Desculpa. Obrigado, Bernardo. Já sim, obrigado. Em cima disso, mas assim, essa questão do interbancário que o Bernardo levantou, é que se você olhar antes da crise, eu imagino que todos os bancos, inclusive os públicos, deviam estar bem acima do requerimento de reservas, né? Por diferentes indicadores que você olhasse. Então, e aí eu não sei bem quando, mas teve redução de compulsório também, né? Na crise de 2008. Então, eu acho que essa pressão no interbancário não apareceria, né? Aí seria mais como o Antônio falou, que eles deixariam cair, né, a proporção de reservas, porque eles já estavam acima mesmo, que foi o que ocorreu agora na pandemia também, né? Já estava acima, continuou acima. Então, eu imagino que não tenha havido muito essa pressão no interbancário, porque eles já estavam acima e porque, ao mesmo tempo, teve redução de compulsório, né? Mas olhando também, aí eu não sei se vocês chegaram a olhar, porque eu não lembro bem como é a tabela, e não lembro até onde vão os dados para trás, mas se você tem lá fatores que afetam a base monetária, que era do Banco Central, eles separam um pouco, né? Reservas e outras coisas, mas é a única coisa que eu penso. Adriano, o estágio que a gente está é exatamente esse agora. Agora, cara, é uma teia, assim, um conjunto tão complexo de dados, está nos dando um trabalho danado. Assim, e, eventualmente, a gente é derrubado pela dificuldade. A gente dá uma parada, aí para por 10 dias, aí volta a conversar. Mas é o estágio que a gente está agora. Mas você tem razão, é isso. É outra coisa que precisa ser investigada, saber como é que estava o nível de reservas dos bancos antes de começar as intervenções anticíclicas, né? Se eles estavam com sobra de reserva. Eu acredito que essa ideia de sobra de reserva em sistema bancário, com o mercado de um dia, é um negócio meio... Sabe até o que a gente está classificando como reserva, né? Que, de repente, esses títulos negociáveis, eles também são reservas. Então, ver o que é reserva remunerada, o que é não remunerada, tem que olhar isso aqui com calma.
Uma sugestão, assim, é você ficar imaginando cenários, quer dizer, dada a dificuldade, né, de você, momentânea, você fazer hipóteses, entendeu? Com o que você tem, você supor cenários e fazer a avaliação, concluir a partir desses cenários. Fica um exercício só teórico, né? Mas ainda na busca dessa... Realmente eu não tenho ideia de como sugerir essa... Quando a minha única experiência de usar a base Esteban foram com os dados já muito agregados, oferecidos pelo próprio Banco Central, pelos indicadores já oferecidos pelo Banco Central. Eu não tive esse refinamento que vocês estão tendo. Carmen, deixa eu lhe falar uma coisa, assim, olha, eu me sinto até um pouco constrangido em dizer o que eu vou dizer aqui, porque depõe contra a minha capacidade de interpretar as coisas, e a Débora vai ser arrastada por isso também, mas, assim, a aplicação empírica é uma coisa que vai dar muito trabalho, porque isso é um pantanal. Assim, tanto... Os dados eles já estão bem desagregados, e é muitas vezes difícil saber o que exatamente está na conta de reservas, o que a gente pode chamar de ativos líquidos, o que são os depósitos bancários. Essas operações do interbancário, a gente definitivamente não encontrou. Eu não sei se alguém sabe se tem fonte do movimento do interbancário. Eu, de fato, não conheço. A gente tem os condicionantes da base monetária, que são a outra fonte de dados que a gente está usando. Mas, e muitas vezes, as próprias variáveis contábeis, elas têm tanta ambiguidade na sua definição. Tem um tal de depósito interfinanceiro que aparece dos dois lados do balanço, que é um negócio assim... a gente ainda está se debruçando sobre o significado contábil das variáveis, sabe? Então, o trabalho, quando a gente começou a fazer a simulação, é um trabalho tão fácil e interessante, que vai rendendo resultado, gráficos coloridos, não sei o quê. Na hora que você vai buscar os dados, é um cipoal, sabe? O que a gente vai tentar fazer agora, talvez, é abordar por partes. Por exemplo, a Débora sugeriu, eu acho que ela está correta, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é saber se, de fato, bancos que emprestam mais captam mais depósitos ou se eles perdem depósitos para o sistema. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. É um pedacinho do que a gente tem para descobrir. Eu sou uma dúvida. Vocês não usam o Esteban, vocês usam outras coisas. Que é aquele levantamento. Existe uma base do Banco Central, que é o IF-Data. O que ele faz? Ele apresenta todos os balancetes trimestrais de todas as instituições financeiras. Dessas, a gente se restringiu apenas aos 5 maiores bancos, para ver se isso facilitava a nossa vida. Tá? Infelizmente, ainda não foi suficiente, né? Porque assim, o próprio conjunto de variáveis é muito grande. E nosso desafio agora é como transformar esse conjunto, como simplificar esse conjunto para trazer aquele balancete detalhado por uma estrutura simplificada, o mais simplificada possível, né? Para a gente poder capturar esses efeitos. Mas... Para dar um sentido da análise, né? Isso. Então, vocês estão direto com o dado de balanço mesmo de banco, né? E eles dão por agência? Como é que é? Ou eles são consolidados? Não é consolidado, é por banco. É por banco. É por banco, mas é uma base riquíssima. Uma base riquíssima, tem muita informação. Antônio. Oi, Fernanda. Eu fiz um artigo há um tempo atrás, em parceria com o Andrei, na época da BDE, que a gente fez um glossário no final dele sobre cada uma dessas rubricas.
Se tu quiser, eu compartilho contigo, porque elas são Poxa vida. mais de todas. Elas são muito chatas e muito complicadinhas. A gente fez um glossário que a gente tirou. Tem um glossário desse tamanho do Banco Central, que eu esqueci o nome também. Eu posso te mandar. Que é o manual contábil deles, a gente tem. Não é o manual contábil, é um outro, eu esqueci o nome, é bem grande. Então, que é o plano de contas, né? Pode ser. A gente fez um resuminho só com as principais, com um glossáriozinho com as principais rubricas que a gente usa, que talvez vocês vão usar, deve ter muito que vocês precisam. Deixa eu mandar isso. Ô, Fernanda, por favor. Porque eles são... E assim, depois, na semana que vem, essa semana não rola, mas semana que vem, se tu quiser, o Andrei também. Daí tu me manda a pergunta, que talvez eu lembre de alguma coisa, porque é muito chato isso. E também o Juliano Contento, ele ajudou muito a gente nessa época, lá da Unicamp. Juliano de Campinas? O vice-presidente da KB, o Juliano. Ele tem artigos sobre isso, porque o IPEA fez uma grande pesquisa sobre isso. Vou falar com ele. Fernanda, obrigado. Analisar o CDI overnight durante o período do trabalho, ver se tem essa pressão sobre a taxa interbancária, também não daria para verificar se os próprios bancos privados estão dificultando essa troca de reservas que eles têm em excesso? Bernardo, essa fonte está onde, cara? O CDI overnight, acho que você consegue em qualquer portal de finanças, ele deve dar um histórico, e aí pega o período que vocês estão analisando no trabalho, e aí consegue verificar, porque o CDI overnight, se ele começa a ser pressionado, ou o Banco Central entra atuando, fornecendo liquidez, ou então ele vai explodir, né, se um banco não estiver cobrindo as reservas do outro. Né? Mas esses dados estão disponíveis? Em portal de finanças, assim, geralmente você consegue o CDI, acompanhar o histórico do CDI. Mas o agregado, né, Bernardo? Não... Você consegue o CDI diário, o overnight. Aí mas você o agregado do sistema, não de cada instituição, né? Não, mas esse CDI é a taxa que os bancos trocaram ali no final do dia, né, para compensar o desfalque de reservas. Você está falando só a taxa, não é volume, não, né? Não, a taxa, Tá. Para ver a pressão nessa taxa, se ela segue subindo nesse período. Né? Enquanto ela está se afastando da Selic, né? Isso. Tá. Não, tá bom, boa ideia. Tem alguém na frente? Posso... Eu queria voltar um pouco na questão dos tipos de depósitos usados, porque para mim faz muito sentido expandir além do M1, né? Porque hoje em dia, enfim, com inovações financeiras, fica muita coisa em M2, né? Eu pedi até para voltar aquela hora o slide, não precisa voltar de novo, mas eu não consegui entender bem, porque eu não conheço aquele o B e o C, exatamente o que é, para eu entender. Eu queria saber, assim, por que vocês... o que é aquele B e C que vocês incluíram na terceira opção? Por que foi incluído? Tá? Só porque eu não consegui entender bem por que essa opção aí. Eu acho que eu posso falar, Antônio. Então, esse B e C era para completar o que o Banco Central chama de captações, e aí a gente estava usando isso, excluindo as operações interfinanceiras. Então, a primeira que era só o depósito à vista, a segunda completava depósitos totais, excluído o interfinanceiro, e a outra era obrigações por operações compromissadas e recursos e aceites de emissões de títulos, e isso completava o que estava chamado de captações, mas a gente também não sabe exatamente o que é muito bem, assim. Mas era essa a ideia. Até, na verdade, agora a Fernanda falando que ela já tem um glossário, a gente vai correr atrás melhor dessas definições para a gente poder bater o martelo com o que a gente vai trabalhar. O Adriano, de qualquer jeito, olha só, me parece meio óbvio
que operações compromissadas tem que contar nesse caso? Como depósito? Porque você tem muita empresa que opera na ponta, né, disso. Então, funciona como... Eu acho que ele está no N4, né? Não me lembro, sinceramente. Não, é só porque eu realmente não entendia muito bem mesmo assim, os termos, o que era, por isso que eu não estava... E eu não sei se... Assim, mas eu vou dar uma sugestão que acho que é pior, que dá mais trabalho para vocês. O mais interessante na hora pensar coisa em M2, M3, M4, fazer um novo, né? Mas acho que piora, né? Pô, eu não sei se você lembra, quando a Débora mostrou os dados, tem uma coisa que nos deixou muito desconfortável, foi o seguinte: o M1 tem um comportamento que é o oposto do M2. Até aí, tudo bem. Aí, quando se acrescenta a dimensão das operações compromissadas, a direção fica muito semelhante à do M1. Então, assim, no M1, os bancos privados dominam o M1. Esses que a gente selecionou aqui, né? Eles dominam o M1. Aí, quando você tem o M2, os bancos que ganham o M2 são os bancos públicos. Quando a gente inclui as operações compromissadas na definição de depósito, aí, de novo, os bancos privados têm a liderança, especialmente por causa do Banco Itaú. E o M2, e as operações compromissadas são um dos destinos das reservas excedentes dos bancos. Então, isso nos deixou bastante embaralhado para saber qual a escolha mais correta. No duro, a gente não tem um critério ainda muito claro para saber qual o depósito que a gente vai escolher. Dá licença, posso tirar outra dúvida? Claro. Você falou que o M2 dos bancos públicos aumentaram, enquanto o M1 do Itaú, que foi o líder, que foi o maior. Foi isso, Débora? Porque, nesse sentido, se eles estão expandindo os empréstimos, teoricamente, era para o M1 dos públicos, que estão expandindo, sendo mais ousados, estarem maiores do que o dos bancos privados, né, que estão reduzindo os seus empréstimos, né? E, no caso, se o M2 do banco público está maior, ele tem mais passivo de longo prazo, enquanto que o banco privado tem mais passivo de curto prazo. Então, teoricamente, o banco privado estaria também mais frágil do que o banco público, nesse sentido. O que a gente viu foi isso, que no M1, no depósitos à vista, apesar da expansão maior dos públicos, mas na verdade era um movimento muito específico do Itaú. Então a gente não sabe se isso quer dizer alguma outra coisa que a gente não está vendo aconteceu. Não eram os bancos privados como um todo, o Bradesco e o Santander não faziam esse movimento, era um movimento muito particular do Itaú, e aí a gente não sabe, outra coisa aconteceu aqui, que não sei o que é. Mas era isso, o Itaú dominando os depósitos em cima daquele período de expansão dos bancos públicos. E aí, quando a gente ia para as definições mais amplas, a gente a gente via principalmente a Caixa já ganhando market share dos depósitos. Mas no depósitos à vista era isso. E aí, não sei se tem alguma outra coisa que aconteceu no período para definir isso que a gente não está levando em consideração. Porque você pensa bem, não era a rigor. Vamos pensar o seguinte: a Caixa começa a expandir seus empréstimos habitacionais. A menos que quem receba o pagamento pelos imóveis tenha contas na Caixa, a tendência seria que os depósitos aumentassem dos demais bancos. Mas o volume de poupança na Caixa cresce muito rápido. Quer dizer, não é rápido, cresce muito rápido, é isso. Cresce muito rápido. Uma surpresa para a gente. Aliás, quando você começa a olhar os dados dos bancos individuais, isso pega tudo muito de surpresa. Por exemplo, o Bradesco, ele parece o Banco do Brasil numa escala um pouquinho menor, com relação aos depósitos. Ele segue exatamente o Banco do Brasil. Não sei se é porque é uma clientela muito semelhante, não sei o que é.
O Bradesco também é conservador nos empréstimos e o Banco do Brasil expande, mas no que se refere aos depósitos, ele tem um comportamento muito semelhante ao Bradesco. Já o Itaú tem um comportamento totalmente oposto, né, Débora? O Itaú expande os depósitos assim, numa velocidade enorme. Então, é nesse tipo de coisa que a gente está envolvido agora. Ô, Débora, oi aqui, o Caio. Eu estou pensando numa coisa que não sei se faz sentido ou não, mas pelo que vocês estavam falando, eu acho que até bate um pouco com uma outra pergunta que eu iria fazer. Faz sentido vocês fazerem uma análise de M1 e M3, excluídos M2, para vocês verificar o comportamento bancário e depois vocês verificarem junto com a inclusão de M2 para ver o comportamento do público e ver o que individualmente pode estar acontecendo em cada conta para estar justificando essa diferença? Porque dentro daqueles 3 cenários que vocês fizeram lá, se eu não estiver enganado, o primeiro é muito parecido com o terceiro. Então, Isso. a diferença está naquelas contas do meio ali, aqueles A.1, A.2, etc. Às vezes, se vocês conseguissem fazer, não sei se pode, né, por termos conceituais, mas às vezes fazer a inclusão de A, B e C, e depois vocês fazerem a análise de A, depois A, B e C, e depois incluir A.1, A.2, A.3, para ver se vocês conseguem perceber a dinâmica entre público e privado de uma maneira mais clara. Não sei se é possível. Sim, a gente estava pensando isso. Comentei com o Tony, eu fiquei tanto tempo, focada nos dados, que eu perdi um pouco de perspectiva. Aí, quando a gente estava montando a apresentação e pensando melhor nas interpretações, a gente pensou isso. A gente vai ter que olhar um por um e entender o que é. E aí era isso o passo que a gente vai fazer mesmo, assim, porque não vai ter jeito. A gente achou que a gente ia ter, por uma definição teórica que estava na nossa cabeça do que era o depósito, já pegar esses parâmetros, porque o que a gente quer pegar aqueles parâmetrozinhos que a gente precisa para alimentar o modelo. E aí a gente viu que não ia ser tão fácil. A gente vai ter que olhar item por item lá para saber o que está acontecendo, qual é. Talvez seja a poupança, a gente não sabe, a gente tem que olhar um por um mesmo. A gente comentou isso. Beleza. A verdade é que esses dados atrapalham a beça. Né? Pois é, porque parece que o que vai trazer a diferença ou o ponto mesmo são aqueles itens, aqueles A.1, 2, 3 e 4, né? É ali que vai ter o pulo que vocês vão ter que encontrar ali. Bom. Eu tenho uma pergunta. Vocês testaram a soma de depósito à vista com poupança para ver se volta a tendência que vocês acharam para o primeiro, para o terceiro cenário? Ou vocês simplesmente colocaram só depósito à vista, depois testaram todos, e aí fizeram essa... Não, depois testaram com todos, mas depois operações complementares. Eu fiz 3, eu fiz um pulo grande, né? Eu podia ter ido de um em um para enxergar. Eu peguei só o primeiro, aí depois eu juntei todos os depósitos e aí eu fui para as captações. Mas eu vou ter que ir acho que era isso que o Caio estava falando. Eu vou ter que ir de linha em linha e ver essas variações incrementais aí, o que acontece, para a gente tentar entender. Eu acho que sim, tá, Débora? Há uma diferença grande, eu acho. Aí eu tenho essa hipótese, né, no uso de poupança por diferentes bancos. Né? A Caixa, ela dá uma prioridade maior para contas de poupança, mesmo porque tem muito cliente, vamos falar assim, que recebe via poupança, né? Isso sai dos clientes Bolsa Família e tudo mais. Então, isso faz uma diferença, além da Caixa ser historicamente um banco que opera com poupança, né, por conta do crédito imobiliário. Então, tem uma natureza institucional da Caixa, e eu acho que é isso que está fazendo a diferença. Então, estou guardando um pouco do que o Caio está falando. Tá?
E ao pular, ou seja, ao se agregar todas e fazer índice, você está perdendo essa diferenciação aí na poupança. E eu acho também de depósito a prazo, né? Eu acho que os bancos privados eles fazem a utilização desse tipo de conta, depósitos a prazo, maior do que os bancos públicos. Eu acho que também é uma diferenciação entre bancos, a estratégia dos bancos, né? Eu acho que a Caixa tem muito pouca estratégia de captação a longo prazo, por conta da sua base de clientes mesmo. E o Banco do Brasil tem começado a fazer isso com um pouco mais de especificidade há pouco tempo. Tá? Então, acho que essa é a diferença. Enquanto o Itaú é ultra agressivo nesse tipo de captação, tá? De depósito a prazo, lembrando que a conta ela não reúne só os depósitos de longo prazo, ela reúne também outros depósitos judiciais e outras coisas que acho que aí os bancos públicos devem levar alguma certa vantagem. Tá? Mas o Itaú é muito agressivo, então isso pode ter uma das explicações aí para o resultado. O Bradesco menos, né? O Bradesco, eu acho que é isso que o Afone falou, né? O Bradesco tem uma posição, acho que ele teve uma expansão de crédito nesse período, que era uma expansão de crédito mais próxima da tendência dos bancos públicos, aí especificamente o Banco do Brasil. Tá? Ele acompanhou. Eu falo isso porque eu tenho um artigo com uma parceira, né, de pesquisa, colega de trabalho, que a gente testou ali a fragilidade do setor financeiro nesse período, né, a partir dessa diferenciação entre bancos. E o que a gente percebeu é que, claro que isso vai depender muito dos índices que se utilizam, né? A gente estava usando esses índices aí dessas contas, né, com depósitos, separando depósitos de mais curto prazo, de longo prazo, em relação ao tamanho da ativa, aos empréstimos e tudo mais. Né, que há, sim, uma maior agressividade dos bancos públicos no pós-crise. Tá? Eu acho que isso foi a política, né? A gente vai concordar, tá? Mas não teve aumento da fragilidade, né? No sentido de que ainda houve captação de recursos a prazo também, que sustentaram isso. Logo depois da primeira ação, os bancos começam a arrefecer, né? Mesmo que vem as políticas macroprudenciais, vem também, em parte, a desaceleração da economia. Então, os bancos vão se ajustando, e aí você vê claramente os bancos públicos ultrapassando um pouco, enquanto os privados já estavam ajustando. Os privados médios, que a gente tem lá, tirando Itaú, Bradesco, Santander, né, os outros médios que aparecem nas contas, né, eles estão muito mais, vamos dizer assim, conscientes, né? Eles têm uma preferência de liquidez muito maior, porque eles são tantos menores que não tem como serem tão agressivos no mercado. Tá? Então, às vezes, muito especializados em alguns setores, com pouca captação, então eles vão tender a ser mais receosos em todo o período. Mas o Itaú tem uma diferença lá também, e os bancos privados em si também, enquanto o público atravessa e vai fazer o ajuste de fragilidade, entre aspas, depois e mais lentamente, os bancos privados já começam a fazer. Então, isso pode explicar um pouco essa reação do Itaú, né, essa quantidade de depósitos à vista, porque também a gente tem que pensar que é uma estratégia do banco em captar recursos, né? Ele tem que ir no mercado e captar. Né? A prazo é um pouco mais complicado, porque envolve remuneração, envolve também as taxas de empréstimo do banco, né? E o finance que ele faz, o funding, mas os bancos públicos eles vão demorar ainda a fazer isso, mas acho que tem a ver exatamente com a questão das políticas e a atuação do banco público no pós-crise. Então, assim, a minha sugestão é essa. Tenta, talvez, incluir aí um indicador de depósitos à vista com poupança. A gente vive o Luiz gosta de falar, né, das jabuticabas brasileiras. Esses depósitos de poupança, eles são praticamente depósitos à vista. Né? Tem um rendimento baixo, mas usualmente entendido é isso. Né? Você tem lá os dois recursos e os bancos, eles vão, é claro, querer ter aportes em poupança, vão fazer captação para poupança, mas também vão fazer à vista, porque é o cliente, é a atração das pessoas ali, né, no sistema. E aí, eu juntaria esses dois, depósito à vista e poupança, e colocaria o a prazo separado, às vezes junto com os outros, né, porque o a prazo é dinâmica e as estratégias são diferentes, a captação de investimento, a captação de recursos que vão ficar aportados por mais tempo, né, e aí muitas aplicações financeiras têm essas contrapartidas específicas aí, né, de depósitos que os bancos têm que fazer esse lançamento. Então, eu acho que poderia ajudar. E a tendência é que repita o cenário, eu acho.
repita esse cenário aí que o Itaú tem um destaque. Eu acho que a discussão é essa, né? A estratégia do Itaú nesse período. Recaiam por tentar alguma justificação desse tipo. Mas aqui, pensando mal, tá, gente? Não, obrigado. Sim. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Anderson. A Caixa tem mais ou menos, eu não lembro se é um quarto ou um terço do total das poupanças do país. E depósito judicial é uma ótima também, porque uma parte considerável do passivo do Banco do Brasil e da Caixa, mais da Caixa, vem de depósito judicial e daquele outro que é só na Caixa que tem, quando ela tem ouro, por incrível que pareça. E isso está querendo ser tirado dessas instituições. Tem uma MP agora que está querendo tirar. Isso vai prejudicar bastante a fonte de recurso dele. Isso é uma agenda de pesquisa, pelo que eu estou vendo. Você vai entrar agora nas estratégias dos bancos. É muito legal isso. É muito bacana. Mais do que mas multiplicador. Isso é legal mesmo, mas é um terreno um pouco nebuloso, né? Então, está ouvindo vocês falarem das contas do COSIF, das contas... eu passei muito tempo tentando entender essas contas e até hoje eu não entendo elas perfeitamente, né? Depois eu quero até que a Fernanda me mande esse glossário aí, porque eu ia sugerir um site que é muito bom, cosif.com.br, mas eles fecharam o site. Ele tinha todas as explicações com todos os lançamentos, era uma coisa impressionante. Tipo, eles te indicavam, por exemplo, o lançamento no ativo, numa conta, qualquer outro contrapartida no passivo. Então, a gente conseguia conectar e entender esse funcionamento aí. Mas, em geral, nem os contadores entendem muito bem. Então, é uma ótima viu, Carmen? É uma ótima projeto de pesquisa, entender, mas tem que entender a fundo o banco. Né? Olhar o banco e tentar... E aí tem que ter alguém lá dentro para ajudar. Né? A gente não consegue ler literatura com essas estratégias. Não, mas nem existe, né, Anderson? Quando a gente fez essa pesquisa, que foi em parceria com o IPEA, foi uma pesquisa que a gente falou com vários contadores das instituições financeiras e nem o pessoal do IPEA estava fazendo essa pesquisa. Não tem. Não conseguia. É um labirinto. O negócio Mas é super bacana, porque quando tu descobre certas coisas, é isso, tu vê certas estratégias que tu não tinha se dado conta. Por exemplo, essa questão dos depósitos judiciais que tu trouxe, eu lembro que quando a gente viu, e eu não lembro se foi no Banco do Brasil ou na Caixa, tu leu, eu já te mandei esse artigo, Anderson. Já, eu sei qual que você está falando. Patrimonial, E eu não lembro de qual dos dois que foi, mas essa questão dos depósitos judiciais em específico era uma quantidade muito grande do passivo das instituições, e aí o governo foi lá, como quem não quer nada, liberando os judiciários a fazer o depósito judicial em qualquer instituição financeira. Ele lançou uma MP falando sobre isso. E isso prejudica, isso vai minguando o banco. Eu acho que acaba com o FUND, né? Porque ele tem um recurso lá que é de terceiro, mas que equilibra o balanço dele. Né? Equilibra o balanço, aumenta a alavanca, aumenta a Basileia. Ele teve um problema gravíssimo com Basileia por causa disso. Então, o que acontece? Agora estamos falando de abertura, agora de novo está falando de abertura de capital da Caixa. A Caixa tem 30% dos depósitos do país. Eu não lembro se é esse valor, mas é algo parecido, dos depósitos de poupança. A Caixa tem o fundo de garantia, que tem uma rentabilidade garantida, que ela só tem porque é uma instituição pública. A Caixa tem uma grande rentabilidade das loterias e tem a questão dos depósitos judiciais, que é assim, a grande maioria dos depósitos judiciais do país. Isso são contas passivas que ela só tem porque é uma instituição pública e tem que ter porque ela é uma instituição pública. Ela garante, o depósito judicial, por exemplo, ele pode ficar 100 anos lá, né? Exagerando também. Aí tu vai e abre o capital de uma instituição dessas e tu vai garantir um lucro privado para um bem que é público? É uma discussão muito bacana, Antônio. Eu tô fazer um grupo disso dentro do FIT. E o Anderson também, né? O Anderson vai reclamar que está sem tempo. Pois é, estamos sempre aí, né? E a Débora estamos querendo fugir.
A gente está querendo fugir um pouco desse mergulho. A gente queria uma coisa um pouco mais simples, porque isso, de fato, é um lodaçal. Tem a questão tributária ainda sobre bancos. Pô, é uma loucura, né, cara? Isso vai o longe. Juliano estudou muito, esse cara, eu tinha o contato dele. Porque o que acontece? A questão tributária tem um lance que daí eu não entendo bem. Eles devem tributo e não pagam. E esse tributo é descontado de várias rubricas, como a contribuição social para o lucro líquido, e ela entra no lucro deles. É muito interessante. Tanto que... Isso dos créditos tributários, não é? É o problema dos créditos tributários. Mas como é que eles se originam? São uma lama. Eu tenho impressão, eu não sei, o Bernardo tinha falado sobre o movimento, tentar estimular, quer dizer, de certo modo, a dica que eu posso extrair do que o Bernardo falou logo no início é tentar estimar o movimento no interbancário a partir do que a gente consegue enxergar dos fatores de expansão da base monetária. Tal como você falou, quer dizer, imagina o seguinte, os bancos estão emprestando para caramba, então a gente tem motivo para desconfiar que os depósitos estão saindo dos bancos públicos para os privados. Se não estiver acontecendo nada de anormal na expansão da base monetária, é porque eles estão se resolvendo pelo interbancário. Eu acho que a gente não vai ter condição de, inicialmente, fazer muito mais do que isso, porque teríamos que ter um grupo como esse todo aqui, todo mundo estudando banco, né? Se especializando em alguma coisa, para a gente poder desvendar essa estrutura, né? Esse sistema. Antônio. Foi. E o próprio relatório do Banco Central, quando ele faz a reunião do Copom, ele vai meio que sinalizar, e ele vai estar acompanhando o que está acontecendo no setor interbancário. Então, tem que ver, de repente, essas atas do Copom para ver o que eles estão sinalizando, se eles estão deixando correr e vai deixar a taxa de juros, a Selic, subir, ou se eles vão estar interferindo, né, nesse período do estudo. Poxa, eu já ia sugerir isso que o Bernardo acabou de sugerir, os relatórios do Banco Central. Isso. É isso. Não é? Para colar aí na interpretação dessas reservas, dessas migrações de reservas. É isso. A bancária também é muito bom para vocês lerem. E de instabilidade financeira. O bancário, não lembro. Qual é o nome? Oi, desculpa. Tem o relatório de instabilidade financeira, que é muito bom, e o relatório bancário. Como é que é o nome do relatório bancário? Enfim, é o bancário trimestral, está lá em divulgações. Tem tanto relatório aí, Fernando, mas tem o do Banco Central lá, se encontra na página. Acho que é isso que está São dois do sistema financeiro, um é especificamente bancário e outro é instabilidade financeira, que são muito bons. E aí eles têm blocos, eles fazem vários estudos e várias explicações sobre tudo isso que vocês estão querendo. Gente, olha só, o Caio postou aqui um comentário, não é isso, Caio? Para a Débora e para o Antônio. Foi que pegando isso que o Anderson tinha dito antes, pode ser que depois que vocês definirem a estratégia que vocês vão usar, talvez fazer essas simulações sem o Bradesco e sem o Santander, porque eles podem estar até atrapalhando o resultado de vocês até quando vocês estão colocando o M2, dada a dinâmica deles de market share. Pode ser que alguma coisa eles estejam enviesando ali. Pensar um pouco. Bom, gente, eu acho que Antônio e Débora saíram aqui com uma lista de sugestões e a gente com vontade que vocês voltem para apresentar mais os resultados, né? Pois é, por isso que eu tive o cuidado de agradecer bastante essa oportunidade. Agradecemos, porque a gente ficou sozinho muito tempo conversando um com o outro, e temos aqui o Cleiton, que estava agora há pouco aqui, eu não sei se ele continua, não está aqui,
Tá e a aqui. Kathleen. Dá licença, posso só fazer a última colocação? Desculpa. Claro. Tem um dado no Banco Central que ele mostra também a portabilidade do crédito, né? Porque conforme vai vencendo o financiamento, se o banco privado não tem mais interesse em continuar expandindo os empréstimos, ele não vai querer, de repente, fazer uma rolagem, renovar um financiamento. E esse banco, essa empresa, de repente, iria para o banco público que estaria continuando esse financiamento para ele, né? Se ele necessitasse dessa continuidade do financiamento que, de repente, venceu no banco privado, né? Ou se o banco público está expandindo mais, ele vai para lá em busca de uma taxa de juros menor. Pode ser uma dica para ver o que está acontecendo. O problema aí é que você não vai ter dados agregados. Você vai ter isso, talvez, agregado para todo o sistema. Aí atrapalha um pouco, mas eu acho que é algo também a se pesquisar. Investigar. Né? Carmen, só fazer uma observação. Então, você vê a situação. Eu e a Débora estamos batalhando com essas coisas há um tempo, e toda vez que a gente acha que encontrou uma solução, a gente descobre um outro pequeno pântanozinho desse para entrar. E o pior de tudo é que a gente está com dois estudantes lá da Universidade Rural, que já têm uma certa maturidade, e para eles a coisa está pior ainda, porque eles ficam um pouco perdidos nessa história, né? Que é a Kathleen que está aqui e o Clayton. Mas agora vocês já viram que está tudo resolvido. Não, o ideal é você ir tirando assim, pequenos produtos, entendeu? Da pesquisa, porque aí você vai tendo, né, relatos, amadurece aquele pontinho, mas sabe que é sempre uma caixa que vai explodindo de mais questões, né? Ainda mais como vocês bem trouxeram, quer dizer, as definições contábeis são complicadas de entender, né? Não só o acesso à informação, né, o detalhamento dela, mas a própria interpretação dos registros, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que tudo isso vocês vão sistematizando. Acho que o trabalho acadêmico é muito isso, né? Se sistematizando, que aí os que vêm em seguida se beneficiam, né, do que foi feito antes. E divulgar, claro, né? Aí acho que o FIND vai estar sempre com a porta aberta para isso, para vocês e outras pesquisas, né? O nosso interesse, esse é o nosso entendimento. Mas, gente, eu acho que foi assim, bem, né? Então, eu estou entendendo, viu, Antônio e Débora, que essa é a primeira, né? Ou seja, agora tem o compromisso de, daqui a algum tempo, voltar com mais novidades do trabalho de vocês, né? Então, essa é uma área interessante e vão conquistar mais gente para pensar junto. Bom, então eu agradeço, né, a vocês, agradeço a presença de todos.